Antes de começar o vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, pois eu vejo que muita gente assiste aos nossos vídeos e não é inscrita, e isso é muito importante para a gente crescer aqui no YouTube. Esse vídeo deu muito trabalho, então macete o dedo no like e, por favor, deixe um comentário porque eu leio todos e respondo sempre que possível. A temperatura do ar caiu e o silêncio tomou conta do acampamento. Ao ver que quem os confrontava era apenas uma mulher, os bandidos não pareceram preocupados. Suas expressões tornaram-se zombeteiras enquanto se aproximavam lentamente, com os olhos brilhando de malícia. Rosalina, no entanto, permaneceu firme. Sua voz era firme, seu olhar cortante como uma lâmina, enquanto ela repetia a exigência, perguntando o que eles estavam fazendo com a garota. O homem gordo nem olhou para a fúria estampada em seu rosto. O que chamou sua atenção foram suas curvas, não sua presença. Com um sorriso lascivo, ele falou em um tom gorduroso, sugerindo que ela devia saber o que eles estavam tramando e que talvez ela quisesse se juntar a eles. Ele acrescentou que ela se divertiria se fizesse isso. Naquele instante, tudo ficou claro para Rosaline. Sua expressão se transformou em pedra, seus olhos brilhando com uma fúria silenciosa. Sem dizer uma palavra, ela se pôs em movimento. Num piscar de olhos, ela avançou direto contra os dois bandidos. Eles mal tiveram tempo de reagir antes que a lança dela cravasse no crânio do magrelo. O som era nauseante, ossos se estilhaçando, sua cabeça se contorcendo grotescamente enquanto ele caía sem vida no chão. O gordo cambaleou para trás com o pânico estampado no rosto, agarrando a cabeça e gaguejando. Mas Rosaline não diminuiu o ritmo. Sua lança o atacou novamente, desta vez perfurando profundamente seu torso inchado. O sangue jorrou, seu grito agonizante elevando-se na noite antes que seu corpo atingisse o chão com um baque pesado. Ele nem teve a chance de se arrepender de seus pecados. Os sons da breve mas brutal luta ecoaram pela caverna. Assustados com o barulho, os demais bandidos correram para ver o que havia acontecido. Seus olhos se arregalaram de horror ao encontrarem os corpos de seus companheiros esparramados no chão. O sangue encharcando a terra. Rosalina deu um passo à frente, lança em punho, sua presença imponente. Ela se movia como uma guerreira nata, cada movimento pulsando com força. Um brilho tênue, quase sagrado, cintilava sutilmente ao seu redor, como se alguma força divina a vigiasse. Os bandidos se entreolharam, paralisados de medo. Ninguém ousou se mexer. Em vez disso, eles se viraram e correram para o interior da caverna, lutando para alertar seu líder. Ouvindo os gritos de pânico, o líder emergiu, com a irritação estampada no rosto, mas depois de apenas alguns passos, ele congelou, com os olhos fixos nos cadáveres ensanguentados e seus homens fugindo aterrorizados. Um deles gritou desesperadamente por socorro, alegando que a mulher era um demônio. Atrás deles, o corpo do homem gordo jazia imóvel, encharcado de sangue. A expressão do líder se obscureceu. A raiva transpareceu em sua voz enquanto ele berrava, exigindo saber o que ela queria deles e o que eles haviam feito para merecer tal ataque. Rosaline não se abalou. Sua voz era gélida, seu olhar firme. Ela perguntou calmamente se a garota que eles tinham acabado de agredir havia sido sequestrada. O líder dos bandidos deu um passo à frente, tentando retomar o controle da situação. Ele endireitou a postura e, com seriedade forçada, disse que ela estava enganada. Ele explicou que eram traficantes de escravos que trabalhavam sob a autoridade do Duque Esca. Ele alegou que estavam lá para entregar os escravos a compradores legais e insistiu que tudo era legal. Como prova, ele apresentou uma permissão e a estendeu para ela. No momento em que ouviu o nome Duque Esca, Rosaline estreitou os olhos. Uma lembrança surgiu. A voz de Regan durante as instruções da patrulha, instruindo-a a ficar alerta para qualquer pessoa ligada ao Duque Esca. Na ocasião, ela perguntou se havia um motivo específico. Ele apenas sorriu e disse que, se ela encontrasse pessoas daquela região causando problemas, ela saberia o que fazer. Enquanto Rosaline ainda ponderava suas opções, o líder dos bandidos sacou uma moeda de ouro
e a estendeu em sua direção. Seu sorriso presunçoso deixou claro que ele acreditava que o problema poderia ser resolvido com um simples suborno. Embora ela não entendesse completamente os detalhes do aviso de Régia, a lealdade de Rosaline a ele era absoluto. Ela confiava mais no julgamento dele do que em qualquer permissão ou explicação. Sem pensar duas vezes, ela jogou a moeda fora. Sua voz soou áspera e feroz, exigindo saber quem era o Duque Esca e como eles ousavam causar problemas no território de Lord Rain. Ela declarou que, a menos que todos se ajoelhassem diante dela imediatamente, não teria misericórdia. Percebendo que a questão não seria resolvida pacificamente, o rosto do líder se contorceu de fúria. Ele rosnou para ela, chamando-a de pirralha imunda, e a alertou para não pensar que eles estavam com medo. Se ela quisesse ser teimosa, ele ameaçou. Não deveria esperar sair da floresta viva. Ao comando, mais bandidos surgiram das sombras que a cercavam. Mas Rosaline permaneceu imperturbável, calmamente, girando sua lança em um arco suave, antes de cravar sua base no chão com força. Seus olhos percorreram o grupo e ela deu um último aviso. Ela disse que eles tinham uma chance restante, render-se ou morrer. Mas os bandidos estavam confiantes. O líder deles ergueu a lâmina e ordenou que atacassem. Eles atacaram, cercando-a completamente, liderando o ataque ele mesmo. O líder dos bandidos desferiu um golpe mortal contra ela. Rosaline não piscou. Com um único movimento de sua lança, ela o desequilibrou, fazendo-o cair. No mesmo instante, ela se lançou para a frente e desferiu um chute brutal no peito dele que o arremessou para o outro lado da caverna. Ele caiu com força no chão, gemendo de dor, completamente subjugado. Ela caminhou lentamente em sua direção, com a ponta da lança pressionada contra sua garganta. Sua voz, fria e autoritária, cortou o ar enquanto ela os alertava. Se valorizassem suas vidas, se ajoelhariam. Naquele momento, os cavaleiros da patrulha chegaram. Eles avançaram com a preocupação estampada em seus rostos. Rosalina disse a eles que estava ilesa e imediatamente deu ordens. Ela os instruiu a amarrar os bandidos restantes e trancá-los na masmorra. Ela acrescentou que se reportaria diretamente a Lord Rain e ele decidiria a punição. Em poucos minutos, os cavaleiros cercaram todo o grupo. Os bandidos, abatidos e atordoados, foram contidos sem resistência. A noite avançava, mas o trabalho continuava. Enquanto isso, de volta à mansão do Lorde, Rain permanecia em seu escritório, com a luz de velas tremeluzindo sobre documentos espalhados. Embora atrasado, ele ainda trabalhava arduamente, com os olhos focados em plantas e planos. Então, houve uma batida forte na porta. Uma voz chamou Rosaline, relatando algo importante. Rain deu permissão para entrar. Rosaline entrou com passos firmes e então se ajoelhou em total respeito. Ela relatou que havia acabado de capturar um grupo de mercadores do território do Duque Esca. Os olhos de Rain brilharam de satisfação com a oportunidade inesperada de confrontar o Duque Esca. Ele a elogiou pelo trabalho e perguntou o que eles estavam transportando. A expressão de Rosaline escureceu. Ela disse que eles estavam negociando escravos, traficando-os, e que eles até tinham documentos oficiais com o selo do Duque Esca. Ela estava prestes a continuar quando um estalo alto soou. O punho de Rain bateu na mesa, a fúria contorcendo seu rosto. Ele exclamou que aqueles bastardos ousaram roubar sua força de trabalho e vendê-la como propriedade. Ele gritou que aqueles vermes miseráveis tinham um desejo de morte. Após receber a confirmação de que o grupo de tráfico de escravos havia sido capturado, a fúria de Rain transbordou. Ele imediatamente ordenou que Rosaline o acompanhasse até a masmorra para confrontá-los diretamente. Naquele momento, o líder estava sendo mantido em uma cela separada, com um comportamento calmo e arrogante. Astuto por natureza e endurecido por anos de crime, ele nem sequer se encolheu ao som de passos se aproximando. Confiante na proteção do Duque Esca, ele tinha certeza de que ninguém ousaria machucá-lo. Rain entrou na cela com uma intensidade fria nos olhos. Ele encarou o bandido com a voz rouca de raiva, enquanto perguntava como eles ousavam traficar seres humanos em suas terras.
O líder respondeu com um sorriso irônico, zombando de Rain por ter a coragem de desafiar o Duque Esca. Ele acrescentou que não tinha certeza de como Rain havia conseguido substituir o tolo Eldrick e se tornar o novo Lorde, mas o aconselhou a cooperar em vez de resistir. Caso contrário, seu fim seria miserável. Essas palavras fizeram Rain hesitar. Sua expressão mudou ligeiramente enquanto ele juntava as peças. A possibilidade de que o antigo Lorde da cidade, Eldrick, estivesse conspirando com esses traficantes o tempo todo, começou a se solidificar em sua mente. Sentindo a revelação silenciosa de Rain, o líder sorriu satisfeito. Ele então se gabou de que eles vinham entregando centenas de mulheres anualmente ao Império Obis, e que o que Rain viu antes era apenas uma pequena parte da operação. Os olhos de Rain ardiam de indignação. Ele repetiu as palavras com descrença, apenas uma pequena parte, o que significava que ainda havia mais cativos escondidos em algum lugar. Ele exigiu saber onde o resto das mulheres estavam sendo mantidas. O sorriso do líder se transformou em um rosnado, enquanto ele caía numa gargalhada cruel. Ele disse que se Rain quisesse saber, poderia se ajoelhar e implorar. Mesmo assim, acrescentou, com veneno na voz, ele ainda não revelaria nada. Rain tentou manter a compostura. Ele lembrou ao homem que sua vida estava agora inteiramente em suas mãos e alertou que manter silêncio só lhe traria um arrependimento insuportável. Mas o líder não demonstrou medo. Ele repetiu que estava sob a proteção do Duque Esca e afirmou que, se Rain colocasse a mão nele, ele também estaria se condenando. Com essas palavras, Rain soltou uma risada seca. Ele achou ridículo que alguém tentasse ameaçá-lo com proteção política, ali, em seu próprio território. A sugestão não tinha peso, não sob seu governo. A confiança do líder vacilou ligeiramente com a reação de Rain. Ainda assim, ele insistiu que Rain estava blefando e que tais palavras não o assustariam. Não querendo perder mais tempo com ameaças sem sentido, Rain se virou para Leah, que estava parada em silêncio atrás dele. Com um simples sinal, ele deu a ordem. Sem hesitar, Leah fez um gesto com a mão, lançando uma pequena adaga pelo ar. Enterrou-se profundamente no ombro do líder, provocando um grito agudo de dor enquanto ele cambaleava para trás, com sangue escorrendo pelo braço. Rain, observando calmamente, falou novamente. Agora, o homem se comportaria e falaria. O líder, com a respiração ofegante e coberto de suor, finalmente cedeu. Ele confessou que o restante dos escravos estava sendo mantido em uma cabana de caçador abandonada, na floresta ao sul. Com essa informação garantida, Rain se virou para Leah e disse a ela para contatar Rosaline imediatamente. A cavalaria deveria ser mobilizada imediatamente e eles deveriam resgatar os cativos sem demora. Antes de partir, Rain lançou um último olhar penetrante para o líder. Sua voz era baixa e perigosa quando ele avisou que, se o homem estivesse mentindo, ele o faria desejar nunca ter nascido. Depois que Rain partiu, o líder riu baixinho. Ele sussurrou para si mesmo que o garoto já estava morto. Aquela cabana, pensou ele presunçosamente, era guardada por um esquadrão de assassinos treinados pelo Conde Esca. Não importava quantas tropas Rain trouxesse, eles jamais sairiam vivos. Pouco depois, Rain e uma unidade de cavaleiros chegaram à cabana, escondida nas profundezas da floresta ao sul. Enquanto Rain esperava do lado de fora, Rosaline avançou cautelosamente com seu esquadrão de cavaleiros fortemente armados, seguindo-a de perto. Ela inspecionou a área minuciosamente e logo retornou com um relatório. Ela confirmou que a cabana realmente mostrava sinais de atividade suspeita. Ele não estava mentindo. Rain deu a ordem sem hesitar. Os cavaleiros cercaram rapidamente o perímetro, garantindo que ninguém pudesse fugir. Com a área segura, Rain entrou na casa ao lado de Rosaline e Leah. Rosaline deu um passo à frente, com a arma em punho, e anunciou que abriria a porta. No momento em que a porta de madeira se abriu com um rangido, os três congelaram. Lá dentro, gaiolas cobriam as paredes, cada uma coberta com um pano áspero. Debaixo do tecido,
Ouviam-se vozes trêmulas e cheias de medo, implorando para não serem atingidas, implorando por misericórdia, jurando fazer qualquer coisa para serem poupadas. À medida que avançavam na sala, o horror aumentava. Não havia apenas algumas gaiolas, havia dezenas. Cada gaiola continha várias jovens, trancadas como gado. Rain rapidamente deu a ordem para iniciar as operações de resgate imediatamente. Rosaline correu para destrancar uma das gaiolas, mas, ao fazê-lo, uma flecha foi disparada das sombras. Reagindo instantaneamente, ela sacou a espada num piscar de olhos e acertou a flecha no meio do voo. Com um golpe poderoso, ela levantou a voz em alarme, avisando Rain de que era uma emboscada. Quase imediatamente, a cavalaria invadiu a cabine e formou um círculo protetor ao redor de Rain, cercando-o com grandes escudos como uma muralha impenetrável. Nas sombras, os assassinos começaram a emergir. Liderando-os estava um homem alto de olhos frios e uma aura implacável. Ele olhou para os cavaleiros reunidos e perguntou se eram subordinados do grão-duque Aldalian, afirmando que não queriam conflito. Ele sugeriu que conversassem sobre o assunto. Rosaline retrucou que não havia nada para discutir com imundícies como eles. Ela estava pronta para dar a ordem de ataque quando Rain inesperadamente levantou a mão, sinalizando para ela esperar. Ele se virou para os assassinos e perguntou o que exatamente eles queriam discutir. O líder deu um sorriso malicioso, claramente satisfeito por ter a chance de falar. Ele explicou que ao longo dos anos eles vinham vendendo escravos para o Duque Esca. Uma escrava de alta qualidade, disse ele, podia custar milhares de moedas de ouro, às vezes mais. Ele propôs um acordo. Se Rain concordasse em cooperar, eles dividiriam uma parte dos lucros com ele anualmente. Além disso, acrescentou com um sorriso, eles poderiam lhe fornecer alguns escravos feitos sob medida de acordo com seu gosto pessoal, sem nenhum custo. Os olhos de Rosaline brilharam de fúria com suas palavras. Ela parecia pronta para abater o homem ali mesmo. Mas o que a pegou de surpresa foi a reação inesperada de Rain, que quase sorriu. Sua expressão era calma, serena, até mesmo intrigada. Ele disse que era uma oferta interessante e perguntou casualmente quanto dinheiro planejavam lhe dar. A pergunta surpreendeu a todos na sala. Até Rosaline ficou imóvel, sua raiva momentaneamente substituída por confusão. Nenhum deles conseguia entender o que Rain estava tentando fazer. Após ouvir Rain perguntar o que ele ganharia com tal cooperação, o líder dos traficantes de escravos sorriu com uma confiança presunçosa. Ele respondeu que, se Rain concordasse em trabalhar com eles forneceriam 10.000 moedas de ouro por ano. Rain, ao ouvir isso, sorriu levemente, embora não fosse por diversão, mas por desdém. Ele achou a oferta ridiculamente pequena, um insulto em vez de uma pechincha, como se o homem pensasse que ele era um mendigo precisando de migalhas. Ele comentou que sua irmã lhe dava mais mesada do que isso todo mês. A expressão do líder vacilou, perturbado pela resposta, mas ele insistiu e perguntou calmamente quanto Rain desejava. Sem hesitar, Rain deu seu número. Ele disse 100.000 moedas de ouro por mês. As palavras atingiram o traficante de escravos como um golpe. Ele olhou incrédulo, atordoado com o que acabara de ouvir. Ele pensou que Rain devia estar brincando, pois tal exigência era absurda. Mesmo que vendessem escravos por um ano inteiro, jamais acumulariam tamanha fortuna. Rain suspirou, com a voz carregada de leve frustração. Ele disse que, se não estivessem dispostos a pagar, não havia necessidade de continuar. Seus olhos ficaram frios ao dar uma ordem a Rosaline. Ele ordenou que ela os transformasse em porcos-espinhos. Imediatamente, os cavaleiros ergueram seus arcos. Dezenas de flechas afiadas e brilhantes foram puxadas para trás, com as pontas apontadas diretamente para os traficantes de escravos, prontas para chover em um instante. O líder entrou em pânico com a visão e gritou desesperadamente para Rain esperar. Ele insistiu que não poderia tomar tal decisão sozinho e implorou por permissão para retornar e se reportar ao Duque Esca. Por dentro, porém, seus pensamentos estavam mais sombrios. Ele disse a si mesmo que, se conseguisse escapar, retornaria com tropas do Duque,
e que não haveria como um pequeno grupo como o de Rain resistir ao ataque. Para demonstrar sinceridade, o líder rapidamente tirou uma pesada bolsa de moedas alegando que continha 10.000 moedas de ouro. Ele implorou a Rain que aceitasse e o deixasse partir. Mas Rain permaneceu frio e impassível, com a expressão imutável. Ele rejeitou o apelo e mais uma vez deu a ordem para Rosaline atacar. A firmeza em seu tom de voz apavorou os traficantes de escravos. Num instante abandonaram o prédio e fugiram o mais rápido que suas pernas permitiram. Eles correram em direção à montanha acidentada atrás da cabana, esperando que seu terreno os escondesse da perseguição. A voz de Rosaline cortou bruscamente o cavaleiro, enquanto ela comandava seus cavaleiros. Ela ordenou que nenhum deles escapasse. Ao ouvir suas palavras, os cavaleiros dispararam suas flechas. Projéteis de aço cortavam o ar em velocidades estonteantes, disparando em direção aos alvos em fuga. O líder, vendo seus homens em perigo, invocou a magia elemental da água. Com um aceno de mão, uma barreira branca e brilhante se formou, protegendo seus subordinados das flechas mortais. Mas aquela pausa momentânea para lançar o feitiço deu a Rosaline a oportunidade. Ela avançou com uma velocidade incrível e desferiu um golpe poderoso. O golpe quase o matou ali mesmo. Mas no último segundo ele se esquivou por pouco para o lado, escapando com vida. Os olhos de Rosaline se estreitaram friamente. Ela declarou que todos os seus homens já estavam sob seu controle e ordenou que ele aceitasse a morte. O líder dos traficantes de escravos se virou, seu olhar se voltando para seus subordinados. Eles estavam se desintegrando sob a pressão implacável dos cavaleiros da chuva, suas forças diminuindo rapidamente. Fios preencheram seus olhos, pois ele sabia que, se as coisas continuassem assim, todos eles seriam massacrados. Em seu desespero, seu olhar se fixou em Rain. Um pensamento sinistro se formou. Ele percebeu que a única chance de sobrevivência era tomar Rain como refém. Com essa decisão, ele gritou para seus homens, ordenando que chamassem a atenção dos cavaleiros enquanto ele avançava. O plano se desenrolou instantaneamente. Os traficantes de escravos lançaram-se em um ataque repentino e imprudente, lançando-se contra os cavaleiros para criar o caos. Ao ver isso, Rosalina gritou com urgência para Rain tomar cuidado. Ela ordenou que seus soldados protegessem seu senhor a todo custo e alertou que nenhum inimigo deveria se aproximar dele. O círculo externo de cavaleiros se fechou rapidamente, formando um círculo protetor com seus escudos, mas já parecia tarde demais. O líder dos escravistas havia percorrido a distância, com os olhos cheios de triunfo. Vendo sua chance, ele rugiu que a chuva havia causado isso a ele, mas quando a vitória parecia ao seu alcance, uma voz fria cortou o clamor. Declarou que estava pedindo a morte. Os olhos do líder se arregalaram em choque, pois naquele instante, um punho enorme apareceu diante dele. Lia se moveu como um raio, posicionando-se ao lado de Rain, e seu soco acertou em cheio o rosto dele. O impacto o fez voar, e seu corpo se chocou contra o chão com uma força de quebrar os ossos. Seus olhos estavam arregalados de descrença, o pânico estampado em seu rosto. Ele nunca imaginou que uma interferência viria tão repentinamente, muito menos dela. Arrastando-se dos escombros, ele gritou com raiva para ela, exigindo saber como uma mera empregada poderia derrubá-lo. A humilhação queimava em seu peito. Ser derrotado por uma mulher só inflamou ainda mais sua raiva. Ignorando seus ferimentos, ele atacou mais uma vez, não para capturar, mas para matar. Mas sua intenção jamais se concretizaria. Enquanto ele se aproximava, Lia atacou mais uma vez. Desta vez, a perna dela o atingiu com um chute devastador. A força do golpe reduziu sua capacidade de luta a zero. Ele girou violentamente no ar, seu corpo rolando indefeso pelo chão, antes de cair aos pés dos cavaleiros. Os cavaleiros exalaram alívio, movendo-se rapidamente para contê-lo. Para eles, ele já estava derrotado, pouco mais que lixo esperando para ser descartado. Mas Lia ainda não havia terminado. A fúria queimava em sua voz enquanto ela o atacava novamente,
Ela gritou que ele ousara encostar a mão em Lord Rain. Deitado no chão, o líder dos traficantes de escravos forçou lentamente os olhos a abrirem. Naquele breve instante de terror, o desespero tomou conta dele. Ele tomou uma decisão frenética. Com dedos trêmulos, ele puxou uma pequena faca do cinto e a arremessou diretamente em Rain. A lâmina cortou o ar com uma velocidade estonteante, rápida demais para Leah interceptar. Ela virou a cabeça, alarmada, arregalando os olhos, mas já era tarde demais. A faca cravou-se profundamente no ombro de Rain com um baque ensurdecedor. Suspiros de horror irromperam ao redor dele enquanto o pânico se espalhava pelos cavaleiros. Mesmo assim, Rain, apesar da dor lancinante, manteve a compostura. Sua voz era firme enquanto ele os incentivava a não entrarem em pânico, ordenando que a formação se mantivesse firme. Mas suas palavras pouco fizeram para acalmar os corações daqueles que mais se importavam com ele. Para Rosalind e Leah, sua segurança eclipsava todo o resto. Ambas correram para o seu lado imediatamente, ordenando aos cavaleiros que formassem uma muralha ao seu redor. Em meio ao caos, o líder dos escravagistas aproveitou a oportunidade. Levantando-se, ele se escondeu silenciosamente nas sombras, recuando do campo de batalha, com cada gota de força que lhe restava. O olhar de Rosalind pousou no ferimento de Rain, e seu coração se apertou. O sangue já encharcava suas roupas. Ela rapidamente deu a ordem para que os cavaleiros abandonassem a perseguição e se concentrassem em escoltar Lord Rain de volta à cidade imediatamente. Ela gritou para Leah tratar seus ferimentos rapidamente. Mas quando Rosalind virou a cabeça para ver como ela estava, ela se assustou. Leah não estava mais lá. Bem mais para dentro da floresta, o líder dos traficantes de escravos corria desesperadamente, com galhos rasgando seus braços enquanto forçava o corpo para frente. Seus pulmões queimavam, mas a sobrevivência era tudo o que importava. Ele disse a si mesmo que precisava viver. Ele precisava levar a notícia deste desastre ao Duque Esca. Ele já conseguia imaginar reforços esmagando as forças de Rain, mas sua fuga frenética foi interrompida abruptamente. Em seu caminho, estava uma mulher que apareceu sem aviso. Ela era alta, elegante, com uma presença imponente, apesar do sorriso sereno nos lábios. Ela o cumprimentou suavemente, como se o cavaleiro não fosse nada incomum, e lhe deu boa noite. O líder congelou, com o coração disparado. O medo se contorceu em seu peito, mas depois de observar mais atentamente sua aparência delicada, ele se convenceu de que ela não era uma ameaça. Essa ilusão se desfez no momento em que ela falou novamente. Ela se apresentou com calma e autoridade. Ela era Priscila Edgar, filha mais velha do Grão-Duque Aldalian, governante do território Tran. O homem cambaleou para trás quando as palavras o atingiram como um raio. A filha mais velha do Grão-Duque Aldalian, aqui, nesta floresta abandonada. Seu estômago se revirou de medo. Se ela estivesse aqui, os planos deles para o Duque Esca já poderiam ter sido descobertos. O sorriso gentil de Priscila não desapareceu. Ela lhe disse claramente que aquele com quem ele havia lutado antes no vale não era outro senão seu irmão mais novo, o segundo filho do Grão-Duque Aldalian. Seu nome era Reinado Edgar. Diante dessa revelação, o rosto do líder perdeu a cor. Sua mente fervilhava de horror. O homem que ele havia abatido, o garoto que ele ousara ferir, era filho do Grão-Duque. Nenhum castigo poderia salvá-lo da corda que agora pairava sobre sua cabeça. No entanto, a voz de Priscila permaneceu leve, sua compostura inabalável. Ela declarou que para ela, os eventos daquela noite tinham sido um sucesso. Em meio ao caos, ela testemunhou o crescimento do irmão, sua resiliência, sua compostura, mesmo sob ameaça mortal. O líder escravista, perplexo com as palavras dela, cambaleou para trás, incapaz de entender. Por que ela estava elogiando a calma de Rain em meio ao seu próprio colapso? Seu tom mudou repentinamente. Seus passos ficaram mais pesados, sua voz afiada como gelo. Ela disse que seu irmão não a decepcionou. Ele permaneceu inteligente e controlado,
mesmo quando enfrentou imundícies como ele. Então, com um sorriso mais uma vez, ela disse a ele para não se preocupar. Ela disse que não encostaria a mão nele naquela noite. A confusão tomou conta de sua mente. Se ela não tinha más intenções, por que revelou tanto? O que ela quis dizer com tais garantias enigmáticas? Priscila respondeu casualmente. Ela disse que tinha vindo apenas como espectadora, mas não deixou dúvidas em suas palavras seguintes. Ele já havia cometido um erro imperdoável, e o que o aguardava inevitavelmente era a morte. Naquele momento, o líder prendeu a respiração. Uma onda de intenção assassina o atingiu, aguda e sufocante. Ele se virou com o coração disparado. Leia estava ali. Ninguém a viu se aproximando. Num momento ela havia desaparecido. No outro estava atrás dele, com os olhos brilhando com uma fúria assassina. Seu corpo começou a tremer incontrolavelmente quando ele percebeu a verdade. Esta empregada não era uma mulher comum. Ela irradiava um poder físico e mágico, uma aura tão avassaladora que devorava toda a resistência. Sua voz trovejava de raiva. Ela declarou que ele ousara ferir Lord Rain e agora achava que podia fugir. Seus olhos brilhavam com uma estranha luz violeta, como se alguma força oculta estivesse despertando dentro dela. O homem caiu de joelhos, implorando desesperadamente por misericórdia, mas suas palavras se dissolveram em gritos quando seu corpo subitamente se ergueu no ar. Leia levantou a mão tecendo uma magia invisível. Ele se contorcia e se contorcia desamparadamente acima do solo, gritando, com a voz embargada de medo. Sua mente gritava perguntas. Que tipo de magia era essa? Como um servo poderia exercer um poder tão devastador? Ela já havia se provado incomparável em combate, mas agora revelava força em feitiçaria que desafiava a razão. Com um simples estalar de dedos, Leia liberou sua ira. Um símbolo brilhante voou em sua direção, envolvendo o ar ao redor de seu corpo. Em um instante, o próprio espaço se comprimiu violentamente, esmagando-o em formas grotescas. Seus gritos cessaram abruptamente quando seu corpo explodiu em uma esfera horrível de sangue, suspensa no céu noturno. As gotas caíam como chuva carmesim, manchando o chão com sangue. Leia, intocada pela carnificina, acenou com a mão casualmente. Uma barreira brilhou ao redor dela, impedindo que uma única gota sujasse suas vestes. Seu rosto permaneceu frio, mas por dentro sua fúria ainda queimava. Para ela, a morte dele não era nada comparada ao crime que ele havia cometido. Ele ousara tocar em Rain. Para aquele pecado, nem mesmo a obliteração foi suficiente. Assim que tudo terminou, Leia se virou respeitosamente para Priscila. Ela disse que o jovem mestre Rain estava ferido e que ela deveria retornar ao seu lado imediatamente para cuidar dele. Priscila sorriu levemente e assentiu, concedendo-lhe licença. Tendo testemunhado a lealdade inabalável de Leia com seus próprios olhos, ela se sentiu mais do que satisfeita. Enquanto Leia partia, o sorriso de Priscila persistia. Ela murmurou baixinho para si mesma, perguntando-se em voz alta se deveria lembrar ao irmão de nunca irritar Leia de verdade. Naquele exato momento, o ar à sua frente ondulou. Uma corrente de energia violenta se acumulando antes de se condensar em um portal dimensional. De lá, Gwen emergiu graciosamente e se curvou diante de sua dama. Gwen falou com calma e segurança, dizendo que Lady Priscilla não precisava se preocupar. Não importa como o jovem mestre Rain tratasse Leia, aquela garota jamais levantaria a mão contra ele. Priscila riu levemente, achando o comentário de Gwen suspeitosamente parecido com uma acusação de que seu irmão se comportava como um playboy frívolo. Gwen entrou em pânico imediatamente, gesticulando enquanto se apressava para se explicar, implorando por perdão e insistindo que jamais ousaria insinuar tal coisa. Priscila deu um sorriso malicioso e, em vez disso, provocou-a, perguntando como ela se sentiria se casasse Gwen com seu irmão mais novo. Com essas palavras, o rosto de Gwen ficou vermelho. Perturbada, ela acenou com as mãos freneticamente, implorando a sua senhora para não brincar daquela maneira. Após apreciar a provocação por um breve momento,
Priscila deixou sua expressão retornar à sua calma e seriedade habitual. Ela deu sua ordem. Gwen deveria enviar uma mensagem diretamente ao Duque Esca. Ela deveria perguntar se ele andava muito ocioso ultimamente. Seria por isso que ele ousava ser tão ousado? Ele precisava ser lembrado de que provocar a família Edgar não era um fardo que ele jamais poderia suportar. Gwen abaixou a cabeça e respondeu solenemente que entendia, prometendo cumprir a ordem imediatamente. Priscila acrescentou que eles deveriam retornar rapidamente, antes que Rain descobrisse que ela havia escapado. Enquanto isso, de volta à sua residência, Rain já havia sido tratado e enfaixado pelo uso cuidadoso da magia de Leia. Ao ver a profunda preocupação em seus olhos, Rain deu um sorriso gentil. Ele disse a ela que não era nada além de um ferimento leve e que ela não precisava se preocupar tanto. No entanto, quando ele levantou o braço para provar que estava bem, uma pontada repentina de dor percorreu seu corpo, forçando um gemido silencioso de seus lábios. Assustada, Leia o deteve rapidamente. Ela disse firmemente que ele não deveria se mover ou pioraria o ferimento. Seu olhar se suavizou com genuína preocupação, enquanto ela lhe dizia que, até que estivesse completamente curado, ele não deveria sair de casa. Rain sorriu novamente, insistindo que estava bem, tentando tranquilizá-la com palavras gentis. Mas Leia não aceitaria que ele desconsiderasse sua própria saúde. Seu tom tornou-se firme enquanto ela insistia que, assim que terminasse de fazer o curativo, ele deveria descansar imediatamente. A troca calorosa e preocupada entre eles foi repentinamente interrompida. A porta do quarto se abriu com um estrondo. Priscila entrou rapidamente, com o rosto cheio de preocupação. Ela correu para o lado do irmão, perguntando ansiosamente como ele estava e se o ferimento poderia afetar sua saúde futura. Rain a tranquilizou com um sorriso, dizendo que não era nada sério, apenas um ferimento superficial. Leia, ao lado dele, não estava convencida. Sua voz estava cheia de preocupação enquanto ela explicava que ele não deveria levar aquilo na brincadeira. Ela disse que se a adaga estivesse apenas um pouco fora do lugar, a vida de Rain poderia ter sido perdida. A expressão de Priscila endureceu, seus olhos sérios enquanto ela concordava com Leia. Ela disse a Rain que ele não podia tratar a própria vida de forma tão descuidada. Então, seu olhar se tornou frio enquanto ela perguntava o que realmente havia acontecido. Com um suspiro, Rain explicou. Rosaline havia prendido um grupo de bandidos envolvidos em tráfico de pessoas. Ao investigar mais a fundo, ele descobriu que mais prisioneiros estavam escondidos em um vale. Ele liderou pessoalmente uma patrulha para resgatá-los. Mas quando as negociações fracassaram, um conflito violento eclodiu. Foi durante o caos que ele foi ferido por uma adaga atirada na escuridão. Priscila já sabia desses detalhes, mas optou por continuar com seu disfarce. Ela insistiu perguntando sobre a origem dos bandidos. Ela perguntou por que ousariam traficar mulheres quando a escravidão era estritamente proibida dentro dos domínios da família Edgar. Leia respondeu em seu lugar, explicando que, de acordo com o interrogatório, aqueles bandidos estavam operando sob o comando do Duque Esca. Os olhos de Priscila se aguçaram. Embora seu sorriso permanecesse calmo, ela comentou com desdém glacial que o covarde Esca ousou cometer tais atos dentro de seu território. Rain acrescentou que isso provavelmente se devia à cooperação anterior de Eldrick com Esca. Pelas palavras deles, parecia que haviam lucrado muito nos últimos anos. Priscila assentiu para dentro, comentando que Eldrick havia deixado para trás uma quantidade considerável de problemas. Mas, segundo ela, ele não era mais um problema. Ela então perguntou ao irmão o que ele planejava fazer com as mulheres resgatadas. Rain respondeu que investigaria pessoalmente a situação delas. Dada a atual escassez de mão de obra na cidade, se elas não tivessem para onde retornar, ele permitiria que permanecessem na cidade. Ele providenciaria para que recebessem educação básica e, eventualmente, designaria-lhes trabalho dentro do território. Priscila considerou este um plano sábio. Isso não só ajudaria as mulheres, como também forneceria mão de obra adicional para a cidade. Ela elogiou Rain,
dizendo que seu pensamento havia se tornado cada vez mais aprofundado. Rain respondeu modestamente que não havia nada a elogiar, apenas um pequeno esforço para contribuir com a família. Percebendo que Rain parecia cansado devido ao ferimento, Priscila suavizou o tom de voz. Ela disse que não o perturbaria mais e pediu que descansasse. No entanto, ela o lembrou firmemente de que, daquele momento em diante, ele deveria cuidar mais de sua segurança. Ela disse que nunca mais queria vê-lo machucado. Rain sentiu um calor subir em seu coração com a preocupação dela. Ele disse, com um leve sorriso, que cuidaria bem de si mesmo. Naquele momento, Priscila voltou seu olhar para Leah, com um peso significativo nos olhos. Ela disse claramente que estava confiando a segurança do irmão a ela, de todas as formas possíveis. Leah congelou com essas palavras, suas bochechas ficando vermelhas. Ela entendeu exatamente o que Priscila queria dizer. Envergonhada, mas resoluta, ela abaixou a cabeça e respondeu suavemente que Lady Priscila podia ficar tranquila. Ela nunca permitiria que Rain fosse machucado novamente. Satisfeita, Priscila se virou e saiu da sala com um sorriso de contentamento silencioso. Lá fora, Gwen já esperava. No momento em que viu sua dama emergir, ela correu e perguntou sobre o estado de Rain. Priscila respondeu calmamente que não era nada sério, apenas um pequeno ferimento. Apesar de suas palavras, sua expressão demonstrava que ela estava longe de estar satisfeita. Naquele momento, os olhos de Priscila brilharam com uma fúria contida. Ela voltou seu olhar penetrante para o corredor vazio e ordenou em voz alta que batidas soassem diante dela. O ar ao seu redor ondulou. O próprio espaço tremeu quando um portal se abriu com energia violenta. De dentro, um mago encapuzado se aproximou e imediatamente se ajoelhou. Ele curvou-se profundamente, dirigindo-se a ela com respeito, e pediu que ela desse sua ordem. Priscila ordenou que ele descesse à masmorra e interrogasse o líder dos bandidos capturado, exigindo que todos os seus segredos fossem arrancados dele. Ela o instruiu friamente que a tortura poderia ser usada se necessário, mas sob nenhuma circunstância o homem deveria ser morto. Seu irmão ainda precisaria interrogá-lo amanhã, e ela não permitiria que o criminoso escapasse tão facilmente. Knox aceitou a ordem sem hesitar e partiu rapidamente para executá-la. Na manhã seguinte, o escritório de Rain recebeu uma visita inesperada. Era Armando. O jovem curvou-se profundamente, com uma postura repleta de humildade cautelosa, e declarou que admitia a derrota e que estava disposto a servir Rain. Ao ouvir isso, Rain sorriu, com a voz carregada de zombaria enquanto citava as próprias palavras de Armando de volta para ele. Ele o lembrou de que certa vez declarara orgulhosamente que preferia morrer a servir a um nobre, que era um homem de ideais e convicções e que preferiria morrer de fome a se submeter. O tom de zombaria fez Armando corar de vergonha, incapaz de argumentar, pois sabia que aquelas eram de fato suas próprias palavras. Enquanto Rain continuava sua brincadeira, um movimento repentino fez seu ferimento arder intensamente, forçando-o a estremecer e parar no meio da frase. Observando isso, Armando ficou confuso. Ele se perguntou silenciosamente se aquele nobre era realmente alguém que valia a pena seguir, pois agia de forma tão diferente dos senhores distantes e arrogantes que ele outrora desprezara. Apesar da provocação, o coração de Rain estava genuinamente satisfeito. Ele podia sentir a lealdade de Armando crescendo, alcançando sólidos 95 pontos. Por dentro, Rain sorriu, sabendo que o jovem parado à sua frente havia sido completamente seduzido pelas maravilhas da energia a vapor. Ele disse com satisfação que, a partir de agora, Armando se tornaria um bom trabalhador em sua fábrica. A ideia daquele jovem antes impetuoso trabalhando arduamente em seus projetos industriais divertiu Rain tanto que ele caiu na gargalhada. Ao ver a expressão estranha no rosto de Rain, Armando ficou ainda mais confuso, frustrado. Ele gritou que admitia seus erros e implorou para que Regin parasse de provocá-lo. Ele implorou por uma ordem clara, perguntando se havia algo que Rain exigisse que ele fizesse. Com isso, Regin ficou sério. Com a voz firme,
Ele perguntou a Armando com sinceridade se ele estava realmente disposto a se tornar seu subordinado. Armando se endireitou, respondendo solenemente que estava pronto, que serviria Rain de todo o coração como um seguidor leal. Naquele instante, o sistema foi atualizado e o número de indivíduos talentosos aumentou para 2. Rain sentiu imensa satisfação e não perdeu tempo em nomear Armando como chefe da primeira fábrica da cidade. Armando, no entanto, ficou completamente perplexo. O título não significava nada para ele. Ele não tinha ideia do que um chefe de fábrica fazia. Afinal, ele foi treinado como alquimista, não como industrial. Rain, despreocupado, não se deu ao trabalho de explicar. Em vez disso, entregou-lhe uma planta e o instruiu a estudá-la cuidadosamente. Ele acrescentou que, assim que a barragem estivesse concluída, eles iniciariam a próxima etapa da industrialização da cidade. Armando desdobrou a planta e seus olhos imediatamente se iluminaram de admiração. Os projetos eram complexos, engenhosos, conceitos que nem mesmo sua professora havia concebido. Naquele momento, ele pensou consigo mesmo que o brilhantismo de Rain superava o de seu próprio mestre. De repente, a porta do escritório se abriu. Rosalind entrou furiosa, com a voz urgente, anunciando que algo havia acontecido. A ansiedade em seu tom deixou Rain inquieto, e ele exigiu saber o que era. Rosalind relatou que o líder dos bandidos, mantido na masmorra, havia sido assassinado durante a noite. A notícia fez os olhos de Rain brilharem intensamente. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva para a continuação.